Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus possa estar te abençoando nesse dia, abençoando tua casa, abençoando tua família, que hoje seja um dia de vitórias e bênçãos para você. Estamos aqui falando sobre o livro de Apocalipse, as profecias de Apocalipse. Nós estamos passando por esses dias onde essas profecias têm se cumprido, onde a palavra de Deus tem se cumprido nesses últimos dias, e é importante você entender sobre as profecias de Apocalipse, porque as profecias de Apocalipse ela vai falar sobre os acontecimentos desses dias. É importante você entender, porque o livro de Apocalipse ela vai falar sobre as batalhas que acontecem nos céus. Deus deu a visão para o apóstolo João na ilha de Patmos para mostrar para nós o que estaria acontecendo. Muitas pessoas hoje têm perdido a sua fé, têm abandonado a igreja, abandonado os caminhos do Senhor, porque simplesmente não entende as batalhas espirituais que acontecem. Jesus ele deixou para nós, ele alertou para nós que nesses últimos dias nós estaríamos passando por esse momento. Jesus ele fala sobre este momento quando ele diz que nós estaríamos passando pela dor de parto. Então, irmão, é importante você entender isso. Jesus disse que haveria guerra, rumores de guerra. Você tem visto isso acontecer. Você tem visto tantas coisas acontecer em nossa volta, só que você precisa entender que para mim e para você, aqueles que acreditam em Jesus, Deus deixou uma promessa, novos céus e nova terra. Você não pode perder as bênçãos de Deus na sua vida por causa das lutas aqui dessa terra. Você tem que ter o conhecimento dos céus. Você tem que ter conhecimento sobre aquilo que está acontecendo nos céus. Você tem um corpo, uma alma e você tem um espírito. O teu espírito vai ser salvo por Deus. A tua carne ela é pó, ela vai para o pó. Então você não pode perder a sua bênção por causa disso. Você não pode perder a sua bênção por causa das coisas dessa terra. Talvez você hoje está me ouvindo, você está enfrentando uma grande batalha na tua vida, uma grande guerra espiritual na tua casa, no teu casamento, na sua vida, na sua mente. Fica comigo até o final que nós vamos orar por você. Mas você precisa alimentar teu espírito. O teu espírito é alimentado com a palavra de Deus, com as revelações de Deus. É isso que eu tenho tentado trazer para as pessoas, para que elas possam entender sobre essas batalhas espirituais. Nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, capítulo 13, quando ele fala sobre as duas bestas. A Bíblia vai dizer aqui que existe duas bestas. A besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Essas duas bestas eu tenho trazido as revelações e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. E eu quero que você entenda. Quando a Bíblia fala sobre essas duas bestas, ela vai falar sobre o anticristo. Aquele que estará subindo na terra. E a Bíblia ela vai falar sobre ele, você precisa entender sobre isso. Você que é de Cristo, você precisa entender que existe o anticristo. Hoje o que reina na terra, o que está reinando sobre nós é Cristo. Você vai entender isso. Mas o anticristo ele vai trabalhar, João diz que ele já está no nosso meio. E essas bestas aqui, elas representam isso, o anticristo. O reino de Satanás trabalhando para que ele venha reinar sobre a terra. No capítulo 13, versículo 11, nós falamos sobre a primeira besta que surgiu do mar, e eu disse que mar simboliza nações. E essa primeira besta que sai do mar, a Bíblia diz que ela tinha a cabeça ferida, com uma chaga mortal. Olha que interessante as profecias, como que ela vai se encaixando. A Bíblia diz que quando você lê, nós lemos ontem, falamos dessa primeira besta, que ela veio enganar todas as pessoas. E a Bíblia diz que ela tinha uma boca que falava blasfêmia. E a Bíblia diz que a cabeça dela foi ferida. Mas quando vem a segunda besta, ela vai sair da terra. E ela vai dizer assim, olha... E vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os habitantes da terra adorem a primeira besta. Agora dobra atenção. Cuja ferida mortal havia sido curado. Olha que interessante. A Bíblia diz que essa besta, a ferida que ela tinha na cabeça foi curada. E a Bíblia diz que os habitantes da terra
são induzidos a adorar a primeira besta. Qual a besta? Essa besta que tinha uma cabeça ferida. Essa besta que ela tinha sido golpeada. Se você tem a Bíblia, acompanhe Apocalipse 13, versículo 3. Nós falamos ontem. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra maravilhou seguindo a besta. Olha que interessante, a Bíblia está falando aqui sobre o anticristo, sobre o reino de Satanás trabalhando, as duas bestas, trabalhando para que o anticristo chegue sobre a face da terra, para que a cabeça dele fosse curada. Quem feriu a cabeça de Satanás? Qual que é essa ferida aqui que a Bíblia está dizendo aqui? Você vai entender quando você volta lá para o princípio, lá no livro de Gênesis. Acompanha comigo, capítulo 3, versículo 15. A profecia de Gênesis diz assim, quando Deus vai falar para a mulher: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Essa lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que Deus lança uma profecia lá no Éden, quando a Bíblia fala sobre Adão e Eva. Eles eram uma família feliz. Eles viviam no jardim do Éden. Deus deu tudo para eles. Mas a Bíblia diz que um dia uma serpente, Satanás transfigura em uma serpente. E a Bíblia diz que quando ele transfigura, ele consegue enganar Eva e dá para ela um fruto estragado da árvore do conhecimento, do bem e do mal. A Bíblia diz que quando Eva come esse fruto, a sua família é destruída. A maldição chega na vida de Eva. A Bíblia diz que os filhos, Abel e Caim, a Bíblia diz que Caim assassina ou mata Abel. A Bíblia diz que Abel ele vai trazer para Deus o fruto das primícias, os primeiros frutos. E quando ele traz para Deus os primeiros frutos, Caim, que era mau, a Bíblia diz que Caim trouxe os frutos da terra. A Bíblia diz que Caim mata Abel. E a Bíblia diz que quando Abel morre, o sangue dele começa a clamar. A Bíblia vai dizer que quando Eva come daquele fruto, a maldição chega, a morte chega, aquela serpente, só que era o problema dela, o veneno dela. O veneno, quando Deus viu isso tudo, Deus disse: eu vou quebrar toda essa maldição. Um dia eu vou quebrar toda essa maldição. E foi quebrado. Quando Jesus vem, nasce uma mulher. A Bíblia diz que Jesus ele vem e ele pisa na cabeça de Satanás. Em Apocalipse capítulo 1, quando ele aparece para João, ele disse: João, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Jesus desce ao inferno, pisa na cabeça de Satanás e pega a chave da morte e do inferno. Aquela maldição de Gênesis, Jesus vem e traz para mim e para você. Ele traz o reino de Deus sobre nós. Ele traz o reino de Deus sobre a terra. É por isso que lá, quando você vê aquela besta, que a sua cabeça tinha sido ferida de morte, está falando sobre a vitória de Cristo lá na cruz. Está falando sobre a vitória de Cristo. Hoje quem reina sobre nós é Cristo. É o reino de Deus que está sobre nossas vidas. Você não pode ser enganado. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Jesus dizia: é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando Jesus estava expulsando um demônio que era cego e mudo, a Bíblia diz que as pessoas diziam assim, em Mateus 12, você expulsa demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus disse: não. Como pode Satanás expulsar Satanás? O teu reino vai estar dividido. Mas Jesus disse: mas se eu expulso Satanás pelo Espírito Santo, é chegado, aleluia, o reino de Deus. Jesus está querendo dizer: eu estou dando autoridade para vocês, porque chegou o reino de Deus.
A Bíblia diz que as pessoas, Jesus ele continua dizendo, olha, como pode? Você primeiro precisa entrar na casa do valente, mandar o valente embora, para que depois você possa pegar todos os seus despojos, seus bens. Jesus disse para aquelas pessoas algo que ele estava cumprindo. Ele veio para isso. Ele veio para trazer o reino dos céus sobre nós. E quando Jesus ressuscita, ele diz assim, isso é para você, ele diz, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí Jesus ele vai dizer assim, olha, ide por todo mundo e pregue. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ele diz, esses sinais seguirão aqueles que crê. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome pisarão em serpente, escorpião, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Você não pode ser enganado. Satanás está com a cabeça ferida hoje. Ele está irado, ele está nervoso. O reino de Deus está para nós. O reino de Deus chegou na minha vida e na sua vida. Foi isso que Jesus disse quando ele pregava. O povo de Israel rejeitou Jesus. Ele diz na parábola, ele diz assim, olha, o reino será tirado de vocês e será dado a outros. O reino será tirado e será dado a outra pessoa. Então quando você compreende isso, que Jesus veio para que eu e você hoje recebêssemos as bênçãos de Deus, o reino de Deus, você não pode aceitar ser envenenado por essa serpente. Você não pode ser enganado por Satanás. Jesus nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião e toda a força do inimigo. E é isso que eu quero orar por você hoje. Talvez a sua família, a tua casa, ou você hoje precisa dessa oração. Talvez você tenha sido enganado como Eva foi. Talvez você tenha sido enganado como Eva. Eva foi enganada, envenenada e toda a sua família passou por aquela maldição. Eu estou falando para você. Deixa Deus curar você hoje desse veneno. Deixa Deus curar a tua vida hoje. Então você está aí passando por essa guerra espiritual. O diabo tem envenenado você, que você às vezes pensa até em tirar a sua própria vida. Você desanimou desta vida. Você está sendo envenenado. Está na hora de você se levantar e usar a autoridade que Deus nos deu para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Jesus ele quer libertar você, tua casa, sua família. Jesus ele quer curar você hoje, agora. Esse veneno que te atingiu, essa doença, esse mal, o reino de Deus vai chegar aí na tua casa. O reino de Deus vai chegar aí onde você está. Se você está no hospital, em presídio, onde você estiver me ouvindo, dentro da tua casa, uma sala, num celular, aproveita que o reino de Deus está aqui. Amanhã nós vamos falar sobre o que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, que ele diz o único que retém o anticristo. Ele vai falar sobre algo que retém ele, que impede ele. E o que impede ele é o reino de Deus. Nós vamos falar amanhã sobre essa passagem. Mas hoje eu quero que você entenda que o reino de Deus está aqui. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito. E é isso que você vai sentir aí agora. Quando Deus tocar em você. Vamos orar comigo, mas eu quero que você ore com fé. Eu quero que você creia nisso. Que a hora que eu estiver orando, você vai tomar posse, você vai pisar na cabeça de Satanás. Você vai pisar na cabeça desse demônio que tem colocado essa doença, esse mal, essa vontade de tirar a vida de você. Essa maldição na tua casa vai cair por terra hoje. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo por essas vidas. Meu Pai, essas vidas que estão sendo atingidas por essa serpente, que tem envenenado famílias, essa serpente que tem envenenado casamentos, que tem colocado doenças, enfermidades. Mas o Senhor, meu Pai, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, pegou a chave da morte do inferno e o Senhor reina sobre nós. Então, Senhor, eu uso essa chave
a chave do reino dos céus. Onde você está, meu irmão? A chave do reino dos céus é o arrependimento. Arrepende aí onde você está. Deus, eu uso essa chave aqui agora, meu Pai, para orar por esta vida, e eu determino a libertação desta vida, a libertação deste corpo, a cura desta vida agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que é trevas, sai agora em nome de Jesus. Pai, eu determino um milagre, a bênção sobre esta vida agora, em teu nome, Jesus, para a tua honra e tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, receba a cura e o milagre agora. Receba a bênção do Senhor, o reino de Deus é chegado na tua vida agora. Receba a cura e o milagre em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos falando mais sobre isso. Te espero amanhã. Que Deus abençoe você, te guarde em nome do Senhor Jesus.